Bem, pessoal, eu gostaria muito de falar sobre a origem do direito, né? Mas não vai ser possível em razão do tempo. Se você quiser, vai lá no meu canal no YouTube, no canal que fala de política, que vai estar lá a história do direito. Eu acho que vai ser interessante, tá? Mas o que eu gostaria de falar sobre o direito penal, o que é o direito penal? É um ramo do direito que visa a proteção dos bens mais importantes para a sociedade. Hoje, esse é o conceito de direito penal. Só que o que acontece? A história não começou na vingança, nesse momento que nós estamos. O direito penal não surgiu agora. O direito penal, ele vem desde o princípio da vingança privada, passando pela vingança pública, aliás, passando pela vingança divina e, consequentemente, na vingança pública na qual nós estamos. Eu gostaria de falar sobre a parte da guilhotina, né? Que foi um cara que criou a guilhotina por um princípio de igualdade. Porque a morte pela guilhotina era algo de igualdade? Porque funcionava assim. Até aí o surgimento de Beccaria, de Michel Foucault, não sei se essa é a pronúncia correta, tá? Mas é Michel Foucault. Depois eu dá uma pesquisada na internet. Os prisioneiros, a maneira deles serem castigados era pena aflitiva, era uma pena corporal, tá? A prisão privativa de liberdade, ela veio surgir recentemente, porque antes o cidadão que cometesse um crime, ele não era tratado como ser humano, ele era tratado como coisa. E aí o que acontece? A prisão privativa de liberdade era apenas uma parte processual, só para o indivíduo não fugir. O indivíduo que cometia um crime, ele ficava preso preventivamente. Se ele fosse inocente, soltava ele. Se não, ele sofria uma pena privativa de liberdade. Se ele fosse culpado, ele sofreria uma pena aflitiva, uma pena corporal. Às vezes o braço era arrancado, a perna, os olhos eram vazados, tá? E aí, o que acontece? Veio Beccaria na época dos iluministas, isso na Itália, tá? No ano, a partir de 1700, e fez uma revolução na história do direito penal. Ele viu que o Estado, que tinha o poder de coerção, estava exacerbando, estava castigando demais o ser humano e não estava produzindo resultado significativo. Daí ele criou várias regras e fez uma revolução no direito penal. Mas quem criou a guilhotina foi um outro homem. Porque os ricos tinham um pouco mais de conforto na morte e os pobres não. Eram amarrados, destroçados, um cavalo puxava do lado, o outro cavalo puxava do outro, arrancava o braço, a perna, colocava óleo quente. Então a morte não era igualitária. Isso quando o rico era condenado, né? Daí então, eu esqueci o nome do rapaz, o sobrenome era Guilhotin. Aí ele criou a guilhotina, né? Todos iriam morrer, né? Quem cometesse assim o crime, mas de forma igual, pelo mesmo sofrimento. Daí ele entendeu que criando essa máquina, decepando a cabeça de qualquer criminoso, a morte seria igualitária. Não sei se deu para você compreender, tá bom? Mas espero ter te ajudado. Um abraço.